Olá, meu amigo. Olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui outra vez o irmão Elias. Mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Há uma semana atrás, na quinta-feira próxima passada, eu coloquei um vídeo com uma proposta, se Deus me permitir, se os irmãos concordarem, nós fazemos aí um estudo durante 6 meses, toda segunda quinta-feira de cada mês, de agora janeiro até junho, um estudo que tem o título Identificando a Verdadeira Igreja de Jesus Cristo, ou Identificando a Verdadeira Igreja de Cristo. E essa série, nós temos assim a expectativa de alertarmos os irmãos para o grande perigo que muitos de nós estão correndo e não se dão conta. A igreja que Jesus instituiu, mas muito pouco resta dela. A grande maioria dos cristãos não ouvem, não seguem, não obedecem Jesus Cristo. E hoje eu convido você para que pensemos um pouquinho mais. Eu prometi que todas as segundas quintas-feiras de todos os meses, agora até junho, faríamos uma pausa para pensar. Mas, sabe, estou incomodado, esse tema é muito empolgante, esse tema. E aí hoje, passada uma semana, o nosso plano não mudou nada. Só que eu estou com meu peito cheio, estourando já, e eu preciso dividir com os irmãos. E hoje eu trago vocês para uma reflexão. Eu coloquei o nome dessa reflexão Os Descaminhos da Igreja, de Constantino à bagunça atual. E faço um apelo: voltemos à verdadeira palavra. Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para bater um papo sério, daqueles que mexem no coração. Você já parou para pensar por que a igreja de hoje está com uma tremenda bagunça? Por que tanta confusão doutrinária, tanta mentira sendo pregada nos púlpitos, e púlpitos chiques, e o povo, a maioria, indo para o caminho largo que Jesus alertou? Olha só, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A maioria, segundo Jesus Cristo, está no caminho errado, tanto naquela época quanto hoje. E isso não começou agora, não. Já desde o século IV, com Constantino e aqueles concílios famosos. Meu querido, minha querida, vamos destrinchar isso juntos, passo a passo, para você entender e, se você quiser, conscientemente voltar para o caminho. Primeiro vamos voltar no tempo. No século I, a igreja era pura. Atos, capítulo 2, verso 42, descreve: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e das orações, sem templos de ouro, sem hierarquia papal, sem imagens, sem hierarquia pastoral, sem rituais pagãos. Era perseguida, mas a fé era genuína. Jesus ensinou simplicidade. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, verso 21. Nada de rituais complicados.
Aí chega o terceiro século. Perseguições romanas acabam e entra Constantino, o imperador cristão. Em 313, Constantino assinou o Edito de Milão e legalizou o cristianismo. Uau, liberdade! Mas espera aí. Isso foi bênção ou armadilha? Constantino não era batizado ainda. Adorava o sol, um deus pagão. Ele misturou tudo. E esse idólatra, este pagão, convocou o concílio de Nicéia em 325 com 300 bispos para unificar a fé. Mas quem estava no comando? O imperador pagão. Agora, o coração da bagunça, os concílios do século IV, foi aí que mudaram a palavra do Senhor. Vamos examinar de perto. Concílio de Nicéia, 325. Definiram o credo niceno, exaltando a Trindade de um jeito que os apóstolos nunca pregaram assim. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Mas eles criaram uma fórmula filosófica grega, misturando com platonismo. Constantino impôs unidade pela força. Quem discordava era exilado. Depois, em 381, outro concílio de Constantinopla. Expandiram o credo, divinizaram mais o Espírito Santo e começaram a igreja estatal. De repente, ser cristão era moda. Pagãos batizados em massa, trazendo ídolos disfarçados. Chegamos ao ano 431. Calcedônia. Em 431 tivemos um concílio em Éfeso. E em 451 tivemos um concílio em Calcedônia. Aí nesses concílios, o foco foi em Maria como Mãe de Deus, coisa que a Bíblia nunca diz. Gênesis capítulo 3, verso 15, fala da semente da mulher, mas não deusa. E o papado? Roma se achou suprema contra Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, todos vós sois um em Cristo Jesus. Mudaram a doutrina que Jesus ensinou. Jesus pregava arrependimento simples. Marcos capítulo 1, verso 15. Amor ao próximo, sem rituais. Mateus 22, 37 a 40. Mas os concílios injetaram política, filosofia grega e paganismo. Imagens de santo, violando o Êxodo capítulo 20, que é a lei do Senhor. Hierarquia clerical, como sacerdotes pagãos. E salvação por obras, mais sacramentos, não só pela fé, contrariando Efésios 2, 8 e 9. Resultado: a igreja virou instituição do Império Romano. Constantino construiu basílicas luxuosas, bispos viraram nobres, o povo parou de ler a Bíblia, só os padres interpretavam. Apostasia profetizada em 2 Tessalonicenses 2:3. Não se deixe enganar, porque primeiro vem a apostasia. Irmãos, olha o estrago hoje. Catolicismo com mariolatria. Protestantismo dividido em 40.000 denominações. Evangélicos com prosperidade gospel. Tudo herança daquela mistura. A maioria crê em mentiras.
Batismo infantil ao invés de crente consciente. Atos, capítulo 8, verso 36 a 38. São adultos que se conscientizam e pedem para ser batizado. Mas, a partir desse século IV, a bagunça começou e, entre elas, podemos destacar o batismo infantil, que é coisa da igreja que anda em trevas. Confissão a homens, não a Deus. 1 Timóteo 2,5. A Bíblia diz que nós devemos confessar a Deus, mas a igreja ensina que nós devemos confessar ao Padre. Domingo, como dia do Senhor, ao invés de sábado bíblico? Espera, isso veio de Constantino também? Pois é, ninguém entende mais nada. Gente lota a igreja, mas vive no pecado. Jesus chorou por Jerusalém, Lucas 19:41, e hoje chora pela igreja apóstata. A maioria vai para o caminho largo. Estatísticas mostram 80% dos cristãos não vivem a fé. Mas ouça a boa notícia: Deus preserva um remanescente fiel. Como na Reforma, volte à palavra pura. Estude sua Bíblia. Rejeite tradições humanas. Marcos, capítulo 7, verso 13. Seja da igreja primitiva, simples, bíblica, conduzida pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, eu não posso aceitar, com todo o conhecimento que Deus me permitiu ter, é pouco, mas tenho algum conhecimento. Sei identificar que essas igrejas estão uma bagunça só, um caldeirão de mentiras, de idolatria, de outras coisas que desagradam a Deus. O que falar, por exemplo, dos dízimos? O que falar do batismo infantil? O que falar da ceia, que não tem data, segundo as igrejas de hoje? A ceia, a qualquer hora a gente faz isso. Quer dizer, não tem mais. O sentido espiritual foi embora. Virou uma verdadeira bagunça. Mas hoje, o Espírito Santo permite que nós, eu e você, juntos estamos meditando e vendo que precisamos voltar ao primeiro amor. Deus preserva o remanescente. Então, seja um ou seja uma desses remanescentes. Seja da igreja primitiva, bíblica, simples e conduzida pelo Espírito Santo. Hoje, eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, abandone esta bagunça, entre pela porta estreita, arrependa-se, crê no Evangelho de Jesus, só Ele salva. Escuta, qual a mentira da igreja você vai rejeitar? Pense bem nisso. Meu querido e minha querida, não se trata de denominação. Deus me permitiu e eu dei os primeiros passos para ser pastor. Estudei teologia, não num colégio renomado, mas estudei teologia sistematicamente. Fiz o primeiro, segundo, terceiro, e quando chegou no quarto período, eu pensei, Deus me mostrou, e eu falei, vou sair dessa Babilônia. Hoje, o meu pastor, é claro, eu respeito as pessoas que dizem ser pastor, ainda que alguns eu tenho certeza que não são, mas eu respeito o ser humano, não o título, não o cargo, mas o ser humano eu respeito. Mas eu não tenho cara de pau, eu não tenho cara para mentir assim, na maior, como dizem aqui, na maior cara dura. Mentir dizendo, olha, eu sou autoridade, eu sou pastor. A autoridade, meu querido, é Cristo. Quando eu percebi isso,
eu parei, desisti e não quero ser moldado por esse sistema que está aí. Agora, se o irmão, se a irmã concordarem que realmente o que dizem que é a igreja, a maioria está numa bagunça tremenda, então, meu querido, vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Você mora longe de mim, mas a internet nos liga. Você mora longe daqui, mas tudo bem, a internet está aí. Nós podemos trocar ideias, compartilhar. Você pode. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Talvez você não tenha facilidade de comunicação. Eu também não tenho, mas eu me esforço. Mas talvez você não tenha. E aí, o que nós podemos fazer? Divulgue esse canal, o canal Evangelho Contundente. Seja participante, inscreva-se, compartilhe. Sabe por quê? Se você fizer isso, você estará contribuindo para a divulgação da palavra do Senhor. Não, isso não tira a sua obrigação de também pregar a palavra de Deus, mas já é uma ajuda a mais. Então, meu querido, então, minha querida, eu vou encerrar por aqui e espero sinceramente que Deus toque ou tenha tocado em teu coração e que você considere, porque veja bem, você está fazendo tudo o que te ensinam na igreja onde você está. Mas quando Jesus Cristo vier, voltar para buscar a igreja, Ele não vai procurar o seu pastor, ou o seu bispo, seu arcebispo, o papa, ou o padre, ou ancião. Não. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai procurar você para conversar com você a respeito das atitudes que você fez, faz e continuará fazendo ou não. Jesus Cristo vai examinar você, indivíduo, eu, indivíduo. E você não vai poder dizer: Senhor, nunca me falaram, nunca me abriram os olhos. Você hoje está tomando conhecimento de que a maioria das congregações, a maioria das igrejas, a maioria das lideranças estão indo para o inferno. E falando em líder, a um grande número deles, Jesus Cristo já tinha profetizado em Mateus 23:13: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, vocês fecham a porta dos céus, nem vocês entram e ainda impedem aqueles que querem entrar. Então veja, Maria, meu irmão, veja, meu amigo, minha amiga, minha irmã, você é responsável por você e não o padre, papa, pastor, presbítero, ancião. Não. Você, diante de Cristo, você é responsável por você. Cada um de nós prestará conta individualmente ao Senhor. Como está a sua vida com Deus? Pense nisso. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira a gente volta. E se não, já temos um encontro marcado, se Ele permitir, na segunda quinta-feira do mês de fevereiro. Fiquem na paz.